O Mundial de Clubes, no seu fim de semana derradeiro, a decisão entre Paris Saint-Germain e Chelsea. Tô achando que o Chelsea não vai aguentar, não. O Henrique André está conosco ao vivo nos Estados Unidos, meio-dia, 38 minutos. Sextou, o último sextou do Mundial de Clubes. Henrique, um abraço, boa tarde. O que você me conta, hein, amigo? Ô, Thiago, um abraço pra você, pra quem tá acompanhando o Rádio Esportes nesta sexta-feira. Tá chegando a hora, hein, Thiago? Domingão, tem bola rolando, Paris Saint-Germain e Chelsea. A gente fala agora aqui da cidade de Harrison, em New Jersey, na porta do estádio Illustrated, que é o estádio do Red Bull New York, do New York Red Bulls, melhor dizendo, onde neste momento o técnico Enzo Maresca está comandando a última atividade, a penúltima atividade do Chelsea, a última aberta, porque a gente pôde acompanhar 15 minutos, mas só aquele aquecimento, né, aquele migué, mas é claro que ele não ia dar arma, né, para a imprensa, mostrar, divulgar, ele que tem pela frente uma grande pedreira, né, que é o Paris Saint-Germain, atual campeão da Liga dos Campeões. A gente participou ali da zona mista, mais tarde também o Enzo Maresca lá no MetLife Stadium, assim como o Luiz Henrique vão falar também com a imprensa, então um dia agitado por aqui. Falando de campo, o Chelsea tem boas notícias, né? O Caicedo, que contra o Fluminense não estava totalmente 100% fisicamente, estava com uma lesão, agora está 100% para essa grande decisão, é uma peça muito importante do time inglês e também retornos importantes, né? A gente vai ter o Liam Delap, que está voltando, mas esse aí, o caldo azedou para ele, porque ele disputa a posição com o João Pedro, né? Que brilhou, fez os 2 gols da semifinal contra o Fluminense, e o Cole também, os dois estavam suspensos e podem reforçar o time do Enzo Maresca. E para saber o outro lado da moeda, o Paris Saint-Germain, eu aciono agora o Leonardo Baran, que ele traz informações da equipe inglesa, comandada pelo Luiz Henrique. Henrique André, o Paris Saint-Germain inicia daqui a pouco a atividade desta sexta-feira, já sabendo que terá 2 desfalques para a grande decisão. O zagueiro William Pancho e o lateral esquerdo Lucas Hernandes. Ambos foram expulsos contra o Bayern de Munique e pegaram 2 partidas de suspensão. Cumpriram a automática diante do Real Madrid. Estão fora do jogo contra o Chelsea. No lugar do William Pancho será mantido o brasileiro Beraldo, que vai formar a zaga do Paris Saint-Germain ao lado do Marquinhos. Henrique André. Tá certo, aí o Baran, daqui a 20 minutinhos começa o treino do Paris Saint-Germain, e eu falei que a gente tá aqui em Harrison, a atividade é mais ou menos 1 hora daqui, né, do Paris Saint-Germain, da equipe francesa, que vem aí como favorita nessa grande final. Os 2 times já se enfrentaram 8 vezes na história, foram 3 vitórias do Paris Saint-Germain, 2 do Chelsea e outros 3 empates, e é um jogo que não acontece há 9 anos, o último foi em março de 2016, e o PSG venceu por 2-1. E eu também destaquei na nossa manchete que hoje, sexta-feira, é esperado aqui nos Estados Unidos, vai chegar em Nova York no fim da tarde o técnico Carlo Ancelotti, treinador da seleção brasileira. Ele está em Vancouver com a esposa lá no Canadá e vem para os Estados Unidos também para acompanhar essa grande decisão domingo, 4 da tarde no MetLife, e é claro, né, com transmissão da Itatiaia, a rádio dos grandes eventos, e a gente segue por aqui levando todas as informações deste Mundial, viu, Thiago? Ô Henrique, eu queria uma percepção sua sobre o jogo, se a torcida do Chelsea apareceu, porque até aqui nos jogos do Mundial a gente via muita torcida do Real Madrid, né? Muita torcida dos brasileiros, dos sul-americanos em geral, os torcedores do Boca e River quando estiveram por aí, muito presentes. A do Chelsea não tinha aparecido. A expectativa para os ingleses agora engrenarem no clima do Mundial, já que é decisão, Henrique? Ô, Thiago, eu acho muito difícil a gente ter um grande número de ingleses, assim como a gente também não vai ter um grande número de franceses. Ontem até trazia na turma do bate-bola, eu conversei com o Eric Frozio, que é um jornalista do L'Equipe, ele que é o principal jornal da França, e ele falando, cara, que a empolgação no início da competição estava mínima, até pelo horário. Por exemplo, o jogo contra o Botafogo estava muito tarde, era madrugada lá na França, então eles não estavam acompanhando. Mas que agora, com a final, essa empolgação aumenta. Só que, por exemplo, a capa do L'Equipe, 90% é sobre o campeonato de ciclismo e 10% sobre o Paris Saint-Germain.
Sobre o Chelsea, o que eu tenho observado aqui ao longo da competição, nos outros jogos, a gente já cobriu 3 jogos do Chelsea, muitos latinos acompanham os jogos do Chelsea, né? Vão ao estádio, lotam os estádios, mas muitos latinos e poucos ingleses. Eu conversei até com um torcedor, achei que ele era inglês, mas ele mora em Nova York e é fã do Chelsea. Então o que a gente vê por aqui é isso. E expectativa de 80 mil pessoas para a final, mas gente do mundo inteiro, brasileiros também que ficaram por aqui, brasileiros que moram por aqui, a gente vê muitas camisas de clubes brasileiros e os latinos eu acho que também vão dominar as torcidas de Chelsea e também do Paris Saint-Germain. Boa, Henrique André, informações da Itatiaia ao vivo para você, direto dos Estados Unidos. Aliás, ele falou do L'Equipe, o jornal francês, né, que dá muito destaque ao Tour de France, que é a volta de ciclismo pelo país. E eu pergunto a você, Ale Oliveira, um apaixonado amante de ciclismo, sim, quem é o favorito a vencer o Tour de France? Evidentemente, Luiz Armstrong. Nossa, você já foi preso. Aliás, eu tenho uma sugestão para o mundo do ciclismo que não foi bem aceita em outrora, mas que eu continuo ainda... No Tour de France. Exatamente, para fazer em bicicleta ergométrica, né? Porque daí o que acontece? Você não atrapalha a cidade. Fica no cantinho ali, cada um... Cala a boca. Vamos falar desse Mundial de Clubes favorito agora sim. PSG é quanto favorito? Tipo 80-20 pro PSG? Eu não diria não, porque o Chelsea tem crescido durante a competição. É um time muito, muito jovem do Chelsea, mas muito talentoso, né? Haja vista as cifras que estão envolvidas aí para montar essa equipe. O Paris Saint-Germain pratica o melhor futebol do mundo, né? Então você tem que ter um favoritismo generoso para a equipe francesa. Eu diria aí uns 60-40, se tratando de final, jogo único, 60-40, ok? Ô, Nath, eu não sei se fiquei traumatizado com aquela transmissão que fizemos juntos, inclusive, de Chelsea e Flamengo. Eu achei o time do Chelsea horrível, aquele centroavante dinamarquês duro. Ô, Nath, eu acho que é 80-20 pro Paris Saint-Germain, viu, Nath? Thiago, mas o Chelsea de agora, dessa fase eliminatória, é um Chelsea que cresceu muito na competição, né? O João Pedro aí podendo ser titular, imagino que será, sendo decisivo, foi assim contra o Palmeiras mais uma vez agora. Então é um Chelsea mais motivado, mais encaixado, competindo também num nível maior. Eu acho que nós teremos uma grande final. Mas apesar disso, imagino o PSG campeão, é uma equipe muito encaixada, né? Com um poderio muito grande, um time avassalador. Eu vou ser um pouco mais cautelosa que você, mas um pouco mais otimista e ousada que o Ale. Eu vou num 70-30. A coluna do meio, né, Nath Fiuza? Exatamente. O importante é que a Itatiaia transmite, hein? A Itatiaia te convida. Esse domingo vai ser demais. Um domingão com muito futebol pra você aqui na rádio mais ouvida do Brasil. Aliás,